Olá, bom dia. Olha nós aqui outra vez, nos colocando diante da presença do nosso Deus, buscando a sua face, buscando a sua direção, elevando a nossa alma, instruindo a nossa alma, disciplinando a nossa alma que tem sede de Deus. Nem sempre ela sabe, né, que tem sede de Deus, mas nós estamos aqui educando e disciplinando, ensinando essa nossa criança no caminho que ela deve andar. Por isso levantamos todas as manhãs, por isso estamos aqui para nos ajudar mutuamente a buscar do nosso Pai o seu alimento, o seu pão, a sua direção para os nossos dias. Bom dia, minhas queridas. Bom dia, Clarice, Laurinelli, irmão Walter, Débora. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindas. Vocês estão me ouvindo, gente? Ou o vídeo parou? Que o Senhor nos conduza na reflexão dessa manhã. Que o Senhor nos ajude. Lise, bom dia. Que o Senhor nos ajude, né, a entender aquilo que Ele quer trazer para a gente. O Seu Espírito Santo, nós damos liberdade, porque é o Espírito Santo que nos lembra de todas as coisas, que constrói essa relação, né, que vai nos levando para mais perto do Senhor. Então, nós damos mesmo liberdade ao Espírito Santo entre nós, de falar, de conduzir, de direcionar, de confrontar, seja o que Ele quiser fazer com a gente, de fortalecer. Tem liberdade, Espírito Santo, entre nós. É muito bom estar com vocês. Bom dia, Lilde. É muito bom estar com vocês novamente. E hoje nós vamos ler um salmo. Sabe quando você tem a impressão que você nunca leu aquilo na Bíblia? Foi essa impressão que eu tive ao ler esse Salmo 45. Eu achei que eu nunca tinha lido ele na Bíblia. Se não fosse pelos primeiros versos, eu ia dizer que realmente eu nunca tinha lido. Porque dele eu só lembrava do verso 1. Do verso 1. Era o que eu lembrava desse salmo. E achei assim ele muito profundo, muito bonito. É um tema que me toca também, esse tema. Bom dia, Luísa. Deixa eu ver se a luz melhora aqui. Ai, melhorou. É um tema que me toca, esse que o salmo traz. E aí, quando eu terminar a leitura, vocês vão me dizer aí sobre o que é que ele fala, tá? Pra ver se a gente tá antenado juntos. Bom, esse salmo é o Salmo 45, também é dos coraitas, e ele começa assim: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao Rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada à cintura, ó poderoso. Cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade, cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus
o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. A cidade de Tiro trará seus presentes. Seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. Em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens, são levadas à tua presença. Com alegria e exultação, são conduzidas ao palácio do rei. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais, por toda a terra os farás príncipes. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Por isso as nações te louvarão para todo sempre. E aí, sobre o que é, qual é o tema, o que é que está sendo falado aqui. Bom dia, mãe. Chegou. É bom ter minha mãe aqui. Aí ela libera a bênção para mim. Sobre o que é que o Salmo 45 fala. Bom dia, Nides, dona Nides. Não vi quando entrou. Clarice já falou aí que ela viu Jesus e a igreja, né, a sua noiva. Eliude fala que é do casamento. Isso aí. Bom, logo na descrição do Salmo, ele fala, né? Eles deixam, às vezes, quem escrevia o Salmo deixava alguma orientação de como queria que esse Salmo fosse exposto, fosse executado. Então, ele entrega ao mestre de música, os coraitas entregam. Aí fala que é de acordo com a melodia Os Lírios, é um poema e é um cântico de casamento. Então, assim que eu li o Salmo 45, eu sublinhei isso de ser um cântico de casamento, me chamou a atenção. Um cântico de casamento. Então, vamos ver o que ele fala sobre o casamento. E fui me surpreendendo, né, com a descrição que eles trazem. E o primeiro ponto é justamente o versículo 1. Eu acredito que aqui de fato seja uma revelação que eles tiveram. Talvez analisando, vendo alguma cerimônia de casamento que possivelmente estivesse acontecendo lá entre o povo de Israel. Mas, ao falar, quando eles colocam que o coração vibrando de boas palavras, eu consegui entender que esse coração vibrando de boas palavras seria uma experiência, né, sobrenatural que eles tiveram, de conseguir ver algo além do que estava posto no natural. Por isso ele usa isso, de estar vibrando de boas palavras. Sabe, quando você recebe algo de Deus, que você fica em êxtase mesmo, né? Alguma revelação que você recebe lendo a palavra, seu coração bate mais forte, você tenta explicar, colocar em palavras aquilo que recebeu. Nem sempre a gente consegue transmitir da forma como foi derramado em nós. E aí ele fala
ele pede que a língua dele seja como a pena de um hábil escritor, o desejo de mostrar de fato como ele viu, como ele recebeu, né, da forma como chegou até ele aquela cena. E eu acredito que de fato eles conseguiram, né, colocar isso no papel, porque a gente consegue ver beleza nesse momento. E sim, eles estão aqui há tantos anos antes anunciando o casamento do rei com a sua noiva. E como os coraitas descrevem, né, o Senhor Jesus como um homem poderoso, né, como alguém, ele começa dizendo que é o mais notável, né, alguém que tem graça nos lábios, que tem uma espada que representa o poder amarrado à cintura, é tão poderoso. Então ele começa a descrever, né, aquele homem que ele viu de imenso poder, revestido de glória, de majestade. Vai falando, né, que ele cavalga na sua majestade. Imagine, né, o cavalo ser a majestade, na tua majestade cavalga vitoriosamente. E por onde ele cavalga? Pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Tantas e tantas vezes nós estamos vendo essas palavras, né? Já lemos, esse é o Salmo 45, 44 salmos, e tantas vezes isso se repete, de que o Senhor vai nos guiar pela vereda da justiça, que a misericórdia estará conosco, né? Fala-se da verdade. Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade, a vida. Então, verdade, misericórdia, justiça fazem parte, estão acompanhando e são também o caminho, né, a ser trilhado por aqueles que o buscam, por aqueles que decidiram ser seus seguidores. E ele cavalga majestosamente, vitoriosamente, pela verdade, pela misericórdia, pela justiça. Ou seja, ele conhece esse caminho de verdade, misericórdia, justiça. É um lugar onde ele domina, né? Não é um caminho desconhecido, é um caminho que aquele cavalheiro conhece, que ele sabe trilhar, que ele domina aquele lugar. Então ele tem plenitude na verdade, na misericórdia e na justiça. A gente tem que repetir para poder fixar em nós. Bom dia, Geni. E aí ele vai falando, né? Interessante é o versículo 6 e o versículo 7. Foi usado também pelo autor de Hebreus. Bom dia, Daniela. Foi usado também pelo autor de Hebreus, lá em Hebreus 1, 8, 9, para comprovar, né, usando como argumento, já que o texto, a carta de Hebreus, foi escrita para os hebreus, para mostrar que Jesus era o Messias, para comprovar de que as profecias, né, falavam justamente daquele homem que veio, que foi morto na cruz. Então, o autor de Hebreus, ele usa justamente os versículos 6 e 7 desse salmo para dizer que Jesus é o Messias. Vamos ler então novamente. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleos de alegria. Então ele usa esse texto, o autor de Hebreus, para mostrar que era uma profecia referente a Jesus. Jesus amou a justiça, odiou a iniquidade. Ele tinha um cetro de justiça em suas mãos. E por isso Deus o escolheu, né? E o ungiu com esse óleo de alegria. Quando que Deus ungiu Jesus com óleo de alegria? Depois do batismo, quando ele
desce em forma corpórea de pomba, o Espírito desce em Jesus em forma corpórea de pomba. E aí o Senhor fala: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Então, o Espírito descendo sobre alguém é a unção. Então, esse era o óleo de alegria, né? Alegria de Deus em ter encontrado alguém em que ele pudesse confiar, em que finalmente pudesse trazer para a terra o plano que ele teve lá no céu, de uma família, de muitos filhos. E aí adiante, depois que ele fala do noivo, ele fala desse esplendor do noivo, que é um homem forte, vitorioso, poderoso, hábil naquilo que faz, no caminho que ele anda. Aí ele fala, né, da mulher, da noiva. Ele começa a falar da noiva. Ele diz que filhas de rei, então tem uma corte, a corte é uma corte soberana, né? Fala das mulheres, achei interessante isso. Geralmente, os textos falam sempre dos homens, né? Dos conselheiros, daqueles que estão ali ao redor do rei. Aqui eu achei interessante falar que as filhas desses reis fazem parte da corte. Então, elas também estão ali na corte desse rei. Elas também têm um papel importante nesse lugar, né? Elas foram destacadas, olha que lindo. Em tantas passagens que não somos destacadas, nessa que fala do casamento do rei, houve destaque para nós. Então, algo que me chamou a atenção. Elas foram relevantes, né? Quem me acompanha sabe que eu faço parte do grupo das mulheres relevantes. E aí diz da noiva real. A noiva real, ela está enfeitada com ouro puro de Ofir. Ele fala 2 vezes do ouro que enfeita essa mulher. E o ouro, nós sabemos que é o metal mais precioso que existe na terra e que ele leva um tempo, né? Precisa ser tratado e trabalhado para ele chegar, para poder trazer de fato o seu valor, o seu esplendor. Quando se encontra o ouro na mina, não é ainda do jeito que ele recebe, né, o seu valor monetário. Então, muito provavelmente, essa noiva, ela que está enfeitada com ouro mais puro, ela precisou passar por esse fogo da purificação, né? Ela precisou ser purificada para se tornar quem agora ela é de fato, a noiva real. Ai, gente, eu amo essa palavra real. Eu tenho que falar isso, porque quando eu leio, eu penso nos 2 sentidos que a palavra tem no português, né? Já falei isso, da realidade, né? Do que é realidade, tudo aquilo que é real, que é do rei, que pertence ao rei, que vem lá do trono. Nós usamos a palavra de forma errada, né? Falando das nossas circunstâncias aqui na terra. A gente faz, essa é a minha realidade. Falando dos problemas, das dificuldades, das lutas. Não é. A sua realidade é aquilo que foi decretado no céu pelo rei, né? Para a sua vida. Aquilo que ele profetizou, que ele predestinou para nós. E a sua predestinação foi que fôssemos feitos filhos de Deus. Essa é a predestinação do Senhor para nós, vida de vitória. Foi isso que ele deu a Adão lá no Éden, né? Domínio sobre todas as coisas. Com o pecado, claro, perdemos isso, mas em Jesus tudo isso nos foi restituído. E aí ele fala dessa noiva real, essa noiva que já estava no coração de Deus, que pertence ao rei, que é a noiva desejada, escolhida, purificada. Ele pode contemplar a sua vitória, não foi em vão ele ter morrido na cruz por causa dessa noiva, né? Para resgatar essa noiva,
hoje, nesse texto, ele pode ver, ele pode contemplar a sua noiva vestida com as mais lindas vestes. E o salmista fala, dá um conselho para a noiva. E talvez esse conselho seja para nós que ainda estamos no tempo da preparação, que ainda estamos nos ataviando, né? A noiva a si mesmo se atavia. Manhinha, colocou aqui. Sua descrição está me fazendo lembrar a expectativa de Deus em celebrar esse casamento. Como noiva devemos cultivar a mesma expectativa, é isso mesmo. Quando eu li o Salmo, mãe, eu fiquei pensando isso, né? De trazer para o nosso coração essa expectativa, porque há uma expectativa no coração de Deus. Ele está ansioso por ver essa noiva real, pronta, adornada, linda. Assim como os noivos naturais devem ficar no dia do seu casamento, né? Como que ela vai me aparecer? E uma das coisas que eu mais gosto de fazer em casamentos é, na entrada da noiva, olhar para o noivo. Todo mundo está olhando para a noiva e comentando da noiva. E eu gosto de olhar para o noivo, porque é o momento onde a expressão do noivo fica mais bonita. Fica com aquele ar de bobão, de apaixonado. É muito bonito olhar para o noivo quando a noiva está entrando, né? Mostra a expectativa que ele tinha por aquele momento e como, de algum modo, a forma como ela entra, a beleza que ela traz, cativa o seu coração. É como se ele olhasse para ela pela primeira vez, né? Os noivos naturais. Então imagina o nosso Senhor, como ele não olhará para a sua noiva quando ela entrar, né? Aí ele dá um conselho para a noiva. Ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Então é um conselho para que a gente tenha bastante atenção, inclinar os ouvidos, como Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O que seria isso? A gente sabe que o casamento é o homem e mulher deixar pai, mãe e unir-se um ao outro. Essa também é uma fala referente ao casamento. E aqui, quando se fala de esquecer o seu povo e a casa paterna, o que o salmista quer falar é o mesmo que Paulo fala em Efésios 5:32. Deixa eu olhar aqui. Não, Efésios 4:22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então, quando o salmista aconselha a noiva a esquecer do seu povo e da casa paterna, ele está falando da mudança de mentalidade. Esqueça o que você aprendeu lá, esqueça os costumes de lá, esqueça as tradições de lá. Revista-se do novo, revista-se daquilo que você vai viver agora, caminhando ao lado do rei, sendo esposa do rei. Mude, permita que o Espírito Santo renove a sua mentalidade, porque só assim nós estaremos vivendo em justiça e em santidade, que são provenientes da verdade. É isso que vai fazer com que as nossas vestes, né, sejam essas vestes citadas aqui no Salmo. Cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro, em roupas bordadas, é conduzida ao rei. Então ela estava em um lugar no aguardo, né, nos seus aposentos, na expectativa de que pudesse ser chamada para viver esse momento. Assim como nós estamos vivendo esse tempo de estarmos
no nosso quarto, nos nossos aposentos, de termos esse tempo de busca no secreto pelo nosso Senhor, esse tempo de preparação. O que estamos aqui fazendo também faz parte desse momento, né? Do dia da beleza da noiva, né? De buscar a sua face todos os dias pela manhã, de permitir que Ele nos purifique, que Ele mude a nossa mente. Toda essa caminhada tem a ver com o estar nos seus aposentos. Não é estar nos aposentos dormindo. Pode até ter o tempo do descanso também, mas não é estar apenas dormindo, é estar em preparação para esse grande dia. E aí, no 14, ele cita, né, que ela está acompanhada de um cortejo de virgens, e isso me remeteu ao texto das virgens prudentes e das nécias, né, as 10 virgens, a parábola das 10 virgens. Ele fala também lá que essas virgens estão ali aguardando o momento que o noivo vai chegar. Por quê? Porque são elas que deveriam conduzir a noiva até a sua presença. Essas virgens que conduzem, que fazem parte do cortejo, elas representam a pureza, a espera, né? A diligência, representam a vigilância, representa todo o cuidado que o Senhor teve com a sua noiva, né? De colocar pessoas para a cercar, né? E aí não só pessoas, né? Mas colocar os anjos, bondade, misericórdia, tudo que ele fala para cercar a noiva, até que ela pudesse ser conduzida até ele. Então é também interessante aqui. E aí diz que elas são conduzidas à presença do Senhor e que a grande alegria e exaltação ao serem conduzidas ao palácio do rei. Grande alegria, grande exaltação, será um dia tremendo, maravilhoso, espetacular. Nem podemos imaginar o dia das bodas do Cordeiro, que nós estamos convidados a fazer parte desse momento. Como noiva também, né? Como noiva, nós somos convidadas a entrar na presença do nosso Senhor, a nos unir com Ele, a fazer parte dele, ser parte do que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Chegará o dia em que nós faremos parte disso, estaremos juntos. E ele fala que os seus filhos, aqueles que foram gerados desse encontro, vão governar a nação. Então não é apenas uma retirada, né? Na verdade não seremos retirados da terra. Ele vem, a Nova Jerusalém vem para cá. Estaremos aqui e tem uma nova vida nos esperando, onde os filhos, aqueles que foram fiéis, foram gerados dessa entrega do Cordeiro, estarão governando nesse lugar. Essa é a promessa, essa é a visão, né? Esse é o chamado, esse é o propósito de Deus que será cumprido. É um salmo lindo, 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 que renova a nossa expectativa nesses dias, desse momento das bodas do Cordeiro. E só para finalizar, em Efésios 5:32, na verdade em Efésios 5, Paulo ele vai falar sobre os deveres dos maridos, das esposas, fala do casamento, mas ele vem assim, parecendo que está destoando daquele contexto, né? Ele fala: este é um mistério profundo, mas eu me refiro a Cristo e sua igreja. Jesus, Deus, quando criou homem e mulher, instituiu o casamento que se unisse. Através dessa instituição, ele desejava revelar esse mistério tão profundo que o próprio Paulo fala.
e que a gente vê aqui nesse salmo, né, de alguma forma sendo descortinado para a gente. O casamento de Cristo com sua noiva, o que ele fez na cruz e tudo que irá acontecer, né, quando essas bodas se concretizarem, ainda é um grande mistério. Não conseguiríamos entender com a nossa mente, mas eu imagino que, assim como o salmista disse no início, né, vocês devem estar aí com o coração vibrando de boas palavras, vibrando com essa expectativa também, ainda que a gente não consiga expressar com as palavras que nós temos aqui no mundo, mas eu tenho certeza que seu coração vibra nesse momento, por esse encontro, por esse dia, por viver isso, por ser participante, não apenas espectador, mas estar no contexto. Então, meu irmão, minha irmã, atenda ao clamor que tem tido a sua alma, a tristeza, o abatimento da sua alma, clama pelo Senhor. Nós já falamos sobre isso aqui. A sua alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Caminhe, sacie a sede da sua alma, coloque ela no lugar, permita que o Espírito que Deus lhe deu entre em contato com o Espírito do Senhor, porque nós vamos viver grandes coisas. E o caminho que o Senhor está nos colocando é caminho de purificação. As dores que temos vivido, as entregas que temos oferecido, são para purificar o ouro, né, que Ele já colocou em nós. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guie no seu caminho, né, de justiça, de verdade, de majestade, porque Ele mesmo é quem nos conduz a isso. E Ele ficará, ao contemplar a sua noiva pronta, adornada, Ele vai contemplar a beleza dela e será cativado por isso. O Senhor nos abençoe nessa manhã, nesse final de semana, né? Que essa palavra queime nossos corações, que no coração de vocês, de cada um, fique vibrando com essas palavras, que o coração de vocês possa se derramar, que todos que encontrem com vocês, nas suas localidades, na sua família, nas suas igrejas, recebam isso também, recebam essa verdade, essa vida, sejam contagiados com isso, que mais pessoas se juntem a nós nessa caminhada. Deus nos abençoe e até segunda-feira. Vamos orar. Ia esquecendo. Jesus, obrigada por esse momento, Senhor. Senhor, o Senhor diz que revela os teus mistérios aos teus amigos, aqueles que te buscam, Senhor. E nós sabemos que é grande esse mistério, um mistério profundo do caminho de Cristo com a sua noiva, Senhor. Mas nós sabemos que fomos chamados para ser essa noiva. Ajuda-nos, Senhor, a cada um de nós, a nos ataviarmos, a nos prepararmos para esse grande dia, para que quando o Senhor chegar, quando o Senhor vier, quando ouvirmos eis o noivo, estejamos preparadas e a gente não seja pegos de surpresa, Senhor. Deus, gera pelo Teu Espírito Santo essa expectativa que já está no Teu coração por esse grande dia, por esse encontro, por mostrar Jesus em sua plenitude como Rei. Senhor, louvamos o Teu nome e pedimos mesmo, Senhor, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, nos conduza até os aposentos, já prontas, preparadas como filhos Teus, Senhor, como Tua noiva real. Senhor, é o que nós colocamos diante de Ti nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um beijo, queridos, queridas. Deus nos abençoe.